Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo, gente. Se você tá ouvindo esse app agora, nós estamos de férias. De férias! Vacaciones. Conta pra gente do futuro, mais uma vez. O futuro é luz? O futuro é bom? O futuro é feliz? O futuro é belo. Eu preciso que alguém dos nossos ouvintes comece a fazer umas simpatias para eu conseguir um novo emprego. Ou pro podcast estourar, pra você não precisar nem pensar em emprego. É, entendeu? Então vocês podem, por favor, começar a fazer o que a fé de vocês mandar, faça. Dê o dízimo, faça uma oração, uma fogueira santa, um trabalho, uma oferenda. Minganga? O que você tiver, uma enganga, o que você precisar fazer para trazer boas energias pra gente, por favor. Estamos aceitando, estamos precisando, tá bom? Sim, por favor. Ai, agora que eu vi o título. Yes. Ai, eu amei. Sim, ó, a Natália já sabe do que a gente vai falar. Eu acho que vocês também, porque vocês já vão ter visto o título também, né? Não sei por que eu tô fazendo esse mistério. Então. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre o Teatro Amazonas. Vai ser um roteiro de terror, vai ser uma histórias de dar medo. E a ideia para contar essa história veio de um comentário fofíssimo que a gente recebeu do Max Castro no nosso canal no YouTube. O Max disse: "Meninas, vocês poderiam falar do Teatro Amazonas em Manaus. Tem várias histórias lá de cadeiras que se mexem sozinhas, som de instrumentos tocando em salas vazias, além de, entre aspas, visagens. O jeito que nós do Amazonas chamamos aparições fantasmagóricas, como o Homem da Bengala, bailarinos fantasmas e coisas do tipo que são relatados por funcionários. Vamos dar uma moral pro norte do país." Sim, Sim. precisamos, já falei que essa crítica é válida, Sim. ela é verdadeira, precisamos sair do eixo Rio-São Paulo, Sim. do Sudeste, precisamos ir para o Nordeste, para o Norte. Sim, que são lugares maravilhosos. Então, sim, Max, Sim. muito obrigada por essa sugestão. Esse episódio é dedicado para você e para minha amiga Carol Zimmermann, que é manauara também, ela é lá de Manaus. Então é para ela também, que eu tenho certeza que ela já passou na frente, ela já deve ter ido em vários shows nesse lugar. E vamos falar do Amazonas. E também precisamos falar mais do Sul. Então, se você é um ouvinte do Sul e você tiver dicas para enviar para esse podcast sobre crimes ou aparições, também pode enviar, Sim, tá? eu já tô com um lugar do Sul para falar na minha lista, tá, gente? Eu ainda não vou abrir qual é, mas eu já tô. Como fontes, eu usei o portal No Amazonas é Assim, o amazônia.com, o historiadomundo.com.br, o site da Biblioteca do IBGE, o manausjungletours.com, o G1, o Atlas Obscura, a Wikipedia e o portal Cultura do Amazonas. Temos fontes. Tudo que eu tirei foi de lá, tá, gente? Tá. Bom, e não tem como a gente falar do teatro sem falar sobre o ciclo da borracha, né? O final do século XIX foi um período em que todos os olhos do mundo estavam voltados para o Amazonas, que emergiu como uma potência capaz de suprir a demanda por borracha surgida no contexto da Segunda Revolução Industrial, motivada principalmente pelo setor automobilístico. Na época, o Henry Ford, o criador da Ford, chegou inclusive a fundar uma cidade inteira no Amazonas chamada Fordlândia, sobre a qual a gente falou um pouco em um vídeo que a gente fez para o YouTube há alguns anos sobre cidades fantasmas brasileiras. Fordlândia Eu era lembro. Você lembra? Eu lembro! Ei, Yes. temos memória! Sim! Eu acho que a primeira coisa que a gente comenta é que eu lembro que aconteceu nesse podcast, que eu lembro. Pior que eu falei mó correndo, porque eu pensei, se a Natália não lembrar, deixa, que aí só passa batido. Não, eu lembro. Eu só citei. Olha, adorei. Nossa, e faz tempo, isso é bem antigo, Então. viu? Precisa se lembrar. Então. Eu acho que eu apago. Porque foi bem marcante. E eu acho que eu apago muito os meus roteiros da minha cabeça. Os seus roteiros eu tenho mais facilidade de lembrar do que os meus. Oh. Porque eu tô mais. Quando eu tô fazendo meu roteiro, eu tô preocupada em falar o que eu sei. E quando eu tô vendo, quando a gente faz o seu roteiro, eu estou só aqui absorvendo o que você fala. E daí, pra mim, é uma informação nova. E daí eu acho que fica na minha cabeça. Eu te amo tanto, tô me sentindo especial. Obrigada. Você é a minha professora Helena. Eu sou professorinha. Eu gosto muito dos seus roteiros. Tá vendo, gente? A Nath lembra. Então,
Corre pra ouvir. Eu contei a história inteira de Fordlândia lá, no meu resumido, porque não é só dela, a gente fala de várias cidades fantasmas. A Fordlândia era uma cidade inteira dedicada ao cultivo da borracha para fornecer os pneus para os carros da companhia. E acabou não dando muito certo no final por uma série de fatores. Basicamente, o Ford escolheu um terreno no Amazonas para fazer Fordlândia em que não era próprio para o cultivo da borracha. Então, assim, financeiramente já não valia a pena. E aí, enfim, teve vários, assim, foi um fiasco. Então, se você ficou curioso, corre lá para conferir. Pois é. Corre lá pra conferir no canal no YouTube, então, mas depois de ouvir essa história aqui, tá, gente? Vamos ficar aqui no Teatro Amazonas, porque tem muito babado, muita confusão e muita aparição. Eu fiquei morrendo de vontade de ir lá. Eu quero ir muito. Sim, a gente tem que fazer uma viagem pelo Brasil, uma caravana pelo Brasil. Vai acontecer. Vai acontecer. Assim que a gente chegar no Brasil, a gente tem que, tipo, chegar, se estabelecer, tipo, arrumar as coisas e tal, e fazer um tour pelo Brasil. Redescobrindo o Brasil. Patramada Criminal, Redescobrindo o Brasil. Exatamente, filmar tudo. Então. Como vocês devem imaginar, por conta, né, do ciclo da borracha e do momento que o Amazonas estava passando, tinha muito dinheiro circulando lá nesse período. E por conta disso, os chamados Barões da Borracha, que era o nome dado para os donos das plantações de seringueira, tentaram recriar em Manaus o estilo de vida luxuoso da elite europeia da época. A ponto de Manaus ser chamada por visitantes estrangeiros de, entre aspas, a Paris dos trópicos. Por conta da arquitetura. Chique. É muito... Gente, pra quem gosta de saber dessa parte da história, pra quem gosta de história em quadrinhos, tem um quadrinho que chama Dois Irmãos. Eu acho que até inspirou uma minissérie da Globo. Sim. Tem o livro, né, mas tem o quadrinho Dois Irmãos, a adaptação do livro é super premiado. Que fala um pouquinho desse momento e tal, dos imigrantes, da imigração, da riqueza e de tudo mais. É muito legal. Bom, foi nesse contexto que nasceu o projeto do Teatro Amazonas, pensado para suprir a demanda das elites amazonenses por entretenimento capaz de rivalizar com as peças e óperas exibidas no Palais Garnier de Paris. Tem quem diga até que o Teatro Amazonas foi absurdamente inspirado no Palais Garnier de Paris, que era tipo a ópera mais classuda e famosa e tal de Paris naquela época. A construção do Teatro Amazonas começou em 1884, bem no centro da cidade, no Largo de São Sebastião, sob a supervisão do arquiteto italiano Celeste Sacardin. E de forma similar a outros casos de prédios trevosos sobre os quais a gente já falou no Pátria, como o do edifício Martinelli, por exemplo, não foram poupadas despesas, tá, gente? O telhado veio da Alsácia, o mobiliário veio de Paris, os 198 lustres e o mármore vieram da Itália e o aço das paredes veio de Glasgow, na Escócia. Nossa! Tipo... Eu tô vendo fotos e vídeos aqui belíssimo. Do teatro enquanto a Rê tá contando. E as imagens vão estar também no material de apoio que a gente vai mandar para os nossos apoiadores, tá? Nossa, é muito bonito, gente. É muito bonito. É um dos cartões postais de Manaus, né? Sim. E na parte externa do edifício, a cúpula foi revestida com 36 mil azulejos de cerâmica decorados com as cores da bandeira brasileira. Legal, né? Eu tô vendo. O interior é lindíssima. Muito bonita, A cúpula né? eu nunca tinha visto. Obviamente que eu já tinha visto o Teatro Amazonas, já vi várias coisas sobre, mas a cúpula em si eu nunca tinha visto que tinha os tijolos. Eu nunca tinha prestado atenção também. Eu também não, que tinha os azulejos com as cores da bandeira. Nossa, por dentro ele é lindíssimo também. É isso que eu ia falar. O interior é belíssimo também. Ele foi decorado pelo pintor italiano Domenico De Angelis. O prédio foi inaugurado em 31 de dezembro de 1896 e a primeira apresentação, que foi um show do famoso cantor Enrico Caruso, aconteceu em 7 de janeiro de 1897. O Caruso é um dos cantores de ópera mais famosos da história da Itália e há quem diga que o Teatro Amazonas foi construído com o objetivo principal de trazer o Caruso para o Brasil, para que os Barões da Borracha de Manaus pudessem ouvi-lo cantar. Você imagina o que é você ter tanto dinheiro que você pode construir
um dos teatros mais luxuosos do país só para o cantor de ópera mais famoso da Itália vir cantar porque você quer ouvi-lo cantar. Gente, se você ainda não é apoiador do Pátria Amada Criminal, eu descobri que eu tenho um sonho. Eu descobri que eu preciso eu preciso de um dinheiro que eu não sabia que era possível ter. Entendeu? Então, eu acabei de descobrir um sonho que eu não sabia que eu tinha e eu preciso que vocês me ajudem a financiar. Você constrói um teatro para Lady Gaga tocar. Exato. E, gente, diferentemente de outros prédios assombrados que a gente cobriu no Pátria, o Teatro Amazonas não foi palco de grandes tragédias ou crimes. Claro, deve ter acontecido pequenos crimes, pequenas coisas, algumas tragédias, né, locais, assim, mas não aconteceu nenhuma tragédia gigante pela qual, como por exemplo no caso da Casa das Sete Mortes, que a gente cobriu agora há pouco no YouTube, que você tem, né, os assassinatos que foram marcantes, a gente não tem nada disso, assim, não tem nenhum crime muito marcante que tenha acontecido ali. Entretanto, frequentadores e funcionários do teatro afirmam categoricamente que ele é assombrado. E gente, tem tanto relato sobrenatural, mas tanto relato sobrenatural, que é impossível não ter pelo menos alguma coisa ali, sabe? Porque, assim, é muita história, muita coisa, e tendo em visto tanto de depoimento que tem, eu acho que nessas horas a explicação mais simples é a que faz mais sentido. Alguma coisa tem ali. Alguma coisa tem. É o que eu falo, não necessariamente precisa ser algo sobrenatural. Pode ser algo que a gente ainda não tem a explicação científica para aquilo. E que daqui, sei lá, 50, 100 anos a gente vai ter. Sim, pode ser. Mas se as pessoas passaram por aquilo, eu não acredito que diversas pessoas estejam mentindo. Sim. Eu acredito que elas tiveram aquele tipo de experiência. Eu não vou invalidar a experiência delas. Elas tiveram aquele tipo de experiência e alguma coisa elas viram, alguma coisa elas ouviram, alguma coisa elas sentiram. Sim. Eu não acredito que todo mundo seja mentiroso. Pois é, então. Até porque a probabilidade de todo mundo ser mentiroso e não ter nada e ter alguma coisa é muito mais provável que ter alguma coisa ali, gente. Vamos lá. E agora a gente vai falar sobre algumas das assombrações mais conhecidas do teatro. O primeiro depoimento que eu trouxe é do escritor Márcio Souza, que é autor do romance Mad Maria, de 1980, que narra a construção da ferrovia Madeira-Mamoré e que foi transformada em minissérie pela Rede Globo em 2005. Passava super tarde, não sei se vocês lembram, era depois da novela. Assim, as minisséries da Globo era uma tristeza de acompanhar. Sim, era difícil mesmo. Mas foi uma minissérie que fez bastante sucesso, né? O Márcio, que faleceu em 2024, aos 78 anos, também foi presidente da Funarte, diretor da Biblioteca Nacional e membro da Academia Amazonense de Letras. Em seu depoimento sobre o Teatro Amazonas, ele conta: a primeira vez que tomei contato com tais fenômenos paranormais foi em 1965. Minha saudosa amiga, a atriz Glauci Rocha, estava em Manaus com a peça Um Uísque para o Rei Saul. Na véspera da estreia, Glauci ensaiava no palco, para uma reduzida plateia de amigos, quando seu trabalho foi interrompido pelos gritos de pavor de um dos assistentes, que era um jovem argentino bastante atlético que fazia contra-regra. Não exatamente o tipo impressionável. Eu imagino que devia ser um cara bem forte. Ele havia descido para a parte de baixo do palco em busca de algum objeto de cena, quando se deparou com aquele estranho cavalheiro, com roupas do século XVIII, com peruca martô e um rosto marcado por um triste sorriso. A figura fez-lhe uma reverência e, virando-se, caminhou eteriamente até desaparecer na parede, como é típico dos fantasmas. Bem, o rapaz deu um tremendo vexame, mas o administrador do Teatro Amazonas, o perene Aldomar Bonates, cortou a histeria com a observação de que era claro que ali existiam fantasmas. Toda ópera que se preza tem seu fantasma, e encerrou o assunto. O fantasma tá na folha de pagamento deles, inclusive. Né? Tem que ter. Tem que ter. Mais tarde, o Márcio ficou super impressionado com isso, né? Então ele foi conversar com os funcionários do teatro. Eu tô toda arrepiada. E ele descobriu que um ator italiano morreu de malária no teatro em 1912 e que era frequente que ele fosse visto perambulando entre as coxias e camarotes do teatro depois da morte dele. Meu Deus, gente. E você vai ficar mais surpresa ainda, porque essa não foi a única vez que o fantasma do ator foi visto ali. Em 2018, olha, você vê, essa história que o Márcio Souza contou foi de 65.
Vamos para 2018. Uma mulher chamada Heloísa Mascarenhas, que na época trabalhava como guia do teatro, revelou uma experiência bastante peculiar envolvendo uma figura muito parecida. Ela conta: em 2018, eu trabalhava no teatro como guia de turismo e tinha um colega que sempre relatava ver um fantasma do banheiro masculino do térreo. Ele o descrevia como um rapaz de cartola, bigode e roupa no estilo clássico do século XX. Vamos lembrar que o ator morreu em 1912, no início do século XX. Sim. E ele estava vestido como se ele tivesse fantasiado, porque ele estava, né, ele estaria numa peça de teatro. Então, mas enfim. Então, né, o fantasma que o moço via ficava no banheiro masculino, usando bigode e roupa no estilo clássico do século XX. Alguns de nós ficamos meio preocupados, mas nada demais. As histórias de fantasmas eram comuns no teatro. Acho que ninguém levava muito a sério, principalmente eu, que além de cética sou ateia. Até que um dia, um visitante que já tinha feito a visita guiada completa decidiu voltar e pediu para usar o banheiro. Menos de 1 minuto depois da gente liberar a entrada dele, ele retornou, nervoso e apressado. Perguntamos o que tinha acontecido e ele demorou para falar, até que finalmente relatou o que tinha visto. Dentro do banheiro, um rapaz de cartola, bigode e traje esporte fino, exatamente do mesmo jeito que o meu amigo descrevia. Claro que todos ficaram extremamente catatônicos, mas tivemos que manter a linha para conseguir dar suporte e atenção para o rapaz. Sim. Esse mesmo fantasma fez uma terceira aparição em 2023, durante o enterro de Amazonino Mendes, ex-governador do Amazonas, cujo velório aconteceu em uma das antessalas do teatro. O nome dele é Amazonino? Amazonino Mendes. Ai, eu adorei. Né? É igual, sei lá, a gente ser chamada de São Paulina. É a mesma coisa que você ser a governadora de São Paulo chamada Paulínia. Paulínia. Ou a prefeita de Paulínia e chamar Paulínia. Você podia ser a prefeita de Natal e chamar Natalina. Ou Natália. Pois é, ou Natália. Gente, será que isso é um sinal para eu ser a prefeita de Natal? Eu acho que sim. De repente, esse é o meu novo trabalho. Pode ser. Ser prefeita de Natal. Voltar para o Brasil para ser prefeita. Eu apoio essa campanha. Mas bem, então voltando, né, gente? Em 2023, durante o enterro do Amazonino Mendes, a bombeira Mércia Salles, que estava trabalhando no teatro durante o velório, deu o seguinte depoimento. Uma menina que trabalhava na limpeza ficava falando que tinha um homem de preto com a gente, atrás da gente. Da gente seria da Mércia e do parceiro de trabalho dela, né? A moça da limpeza ficava apontando e falando pra gente, tem um homem ali. Olhamos pra trás e não tinha ninguém. Ela descreveu um homem bonito, com um terno grande, uma roupa toda preta. Acabamos indo fazer uma ronda para tirar as suspeitas. Fomos até lá, a gente puxou a cortina e não tinha ninguém. Aí a gente começou a bagunçar, brincar, né? Com ela. Eu ficava dizendo, tia, a senhora deve estar vendo coisa, a pressão não tá alta? Mas ela insistiu tanto que fomos de novo na recepção perguntar se não era alguém da técnica do Amazonino, que estava todo de preto. Vai que era alguém do enterro dele, mas não. A gente estava fazendo a ronda quando de repente escutamos passos atrás da cortina. Eu e meu amigo nos abaixamos para ver. O homem estava com os pés juntinhos, de frente para a área de carga e descarga. Ela viu. Eu vi, puxei meu amigo e apontei, e ele também viu. Nessa hora, corremos para a esquerda e abrimos a cortina para surpreender o cara, né? E demos de cara com as meninas da limpeza. Basicamente, tanto os bombeiros quanto o grupo do pessoal da limpeza viu o mesmo homem por lados diferentes da cortina, mas quando eles cercaram cada grupo de um lado e abriram, não tinha ninguém lá. Cara, várias pessoas viram a mesma aparição. A mesma, sim. A única diferença... Simultaneamente, na mesma hora. Sim, sim, exatamente. Em 2018 e 2023, ele estava todo de preto e com roupas do século XX. E em 65 ele estava com roupas da peça de teatro. Mas o que tudo indica é o mesmo homem, alto, bonito, de terno. Ou podem ser fantasmas diferentes, vai saber. Não sabemos. Não sabemos. A gente não sabe se eles trocam de roupa, se eles podem trocar de roupa. Eu ouvi um negócio uma vez que era que sempre que você sair de casa, sai na estica, sai bem bonito, porque se você morrer na rua, você vai ter que usar aquele outfit pro resto da vida.
Agora você acabou de liberar uma ansiedade que eu não tinha e que eu vou começar a ter. Exato. Entendeu? Porque eu, normalmente, eu saio toda capunguenta. Eu saio fubanguíssima. Tem dia que eu saio bem fumbanga também. E daí, agora eu vou começar a pensar. Já pensou se eu morro e esse é o meu outfit que O outfit. o meu espírito tem que usar o resto da eternidade? Fica a reflexão. É. Mais uma preocupação na minha vida. Fica pensando se as roupas que eu tô usando são deselegantes para o pós-vida. Se seu espírito vai ser julgado. Essa aparição, gente, passou a ser conhecida como Homem de Preto. Uma outra testemunha das atividades paranormais do teatro foi a pianista Genuva Mustafa. Um dia, enquanto ela ensaiava no teatro vazio, ela ouviu aplausos e se deparou com um homem sozinho admirando seu trabalho, que teria desaparecido no ar na frente dela. Ela parou para olhar, o cara aplaudiu e sumiu. Credo. Depois disso, ela se recusou a ir pro teatro sozinha. Ela sempre alguém tinha que ir com ela e ficar esperando ela acabar de ensaiar. Essa não foi a única ocorrência paranormal envolvendo o piano do teatro. Em um artigo publicado pelo portal Amazônia, em 2023, o então estagiário Matheus Rodrigues, que na época trabalhava no setor administrativo do teatro, relatou o seguinte caso. Antes, alguns anos atrás, tinha um piano que ficava no nosso palco. E geralmente, na segunda-feira, tudo ficava fechado, só com 2 ou 3 funcionários e equipe de segurança. Certo dia, numa segunda-feira, começaram a ouvir o piano tocando. Em um primeiro momento, só o segurança do plantão ouviu o som do piano e foi averiguar a situação. Pouco tempo depois, um dos funcionários do setor administrativo também ouviu as notas do instrumento e decidiu verificar. E aí o Matheus continua, né? Quando ele estava descendo do administrativo para o palco, ele viu o segurança correndo de volta, desesperado. Ele estava tão desesperado que nem estava conseguindo explicar o que tinha visto. O funcionário que estava no administrativo disse: então fica aqui que eu vou ver quem está tocando, porque de segunda-feira não era para funcionar nada. Isso não é um filme de terror pedindo para acontecer? Aham. Se isso fosse um filme de terror, Total. esse segurança ia ter ido lá e nunca mais ia ter voltado. Ele ia ter sido comido pelo piano. Pelo piano assassino. Ou pelo palhaço assassino que mora dentro do piano. Qualquer que seja a plot do filme em questão. É muito. Fique aqui que eu vou ver o que está tocando, porque de segunda-feira não pode funcionar nada. Quando esse funcionário chegou no palco, o som já tinha parado e não tinha ninguém nas proximidades, o que deixou ele bastante espantado. Quando ele voltou para onde estava o segurança, ele perguntou, né, o que o segurança tinha visto, e o segurança respondeu que ele viu as teclas se mexendo sozinhas e o piano tocando sem ter nenhum humano vivo manipulando as teclas. Era como se tivesse uma pessoa invisível tocando piano. Ai. É muito. Ai. Eu espero que pelo menos o fantasma fosse talentoso, né? Porque o pior não é ele tocando um piano e você se cagando de medo. Imagina se a música que ele tá tocando ainda é ruim, se ele não sabe tocar o piano. E tá lá. Pri, pri, pi, tu, i, u, a, u, Eu fico, dó, a. eu fico pensando Daí é complicado. se é tipo o mesmo fantasma. Se, por exemplo, o mesmo fantasma que tava vendo a pianista tocar e que bateu palma e tal, e que deixou ela apavorada, era o fantasma que estava tocando piano. De repente ele viu ela tocando, falou: eu gostei dessa música, eu vou tocar. Daí ele foi lá e. Eu fico pensando também se tudo isso não é tipo um único fantasma, é só o ator que tá lá no teatro desde 1912 e tá extremamente. Ele pode ser um ator completo, assim. Ele era um ator, músico, cantor. E aí ele tá lá há tanto tempo que ele ficou hiperativo. Ele fica só, tipo, passando. Trocando figurino. Puxando assunto com o povo no banheiro. Vendo o povo ensaiar. Puxando assunto. Então. Tomara que um dia eu seja uma fantasma que mora num teatro. Ia ser muito mais interessante. A gente ouve tanta história de fulano assombra o cemitério, assombra o hospital, assombra o IML. Verdade, Que vibe, né?
É muito melhor assombrar assombrar um ponte, né? teatro. Assombrar a ponte Assombrar... deve ser meio sem graça, né? Tipo, fantasma da ponte. Tem vários fantasmas da ponte, tem várias pontes amaldiçoadas, principalmente aqui no Reino Unido, na Escócia, aqui na Irlanda. Tem. O que mais tem é o fantasma da ponte. Sempre tem umas lendas então. que, tipo, que o diabo tá na ponte, aí ficou o fantasma, fez um pacto com o diabo na ponte. É uma lore frequente. Eu gostaria de assombrar um pub, um teatro, um cinema. A gente já fez um vídeo Entendeu? com filmagens de um pub assombrado e é assustador a coisa passando. Exato, é bem assustador. Mas bem, gente, uma terceira assombração, ou uma segunda, porque a gente já decidiu que a gente não sabe se não é tudo a mesma pessoa, se são duas, se não é. Pois Enfim, é. uma terceira assombração que é avistada com alguma frequência é conhecida como a criança de branco. De acordo com Raimundo Nonato Pereira, que é o funcionário mais antigo do Teatro Amazonas, tá? Também conhecido como Seu Nonato, relata ter tido alguns encontros paranormais com esse fantasma. E ele conta: eu estava na nossa sala, na sala em que ele estava trabalhando, acho que na sala dos funcionários, alguma coisa assim. Quando vejo no palco uma criança toda de branco, correndo na direção da portaria. Eu só fiquei olhando, mas ela não passou pelo portão. A princípio, ele achou que fosse uma criança, de carne e osso mesmo. E ele chegou a acionar a equipe de segurança do teatro, que não encontrou nada. E aí ele continua, né? Quando eu encontrei ela novamente, virando o corredor, ela já tinha sumido. Depois disso, rodei o teatro inteiro, mas não encontrei mais nada. São as duas coisas que mais me apavoram, assombração e criança. Juntas em uma aparição só. E a criança assombração? Então, as duas coisas que mais me apavoram juntas em uma assombração só. A criança fantasma. Alguns anos mais tarde, ele viria a ter mais um encontro com esse fantasma depois de fazer uma cirurgia. Ele conta: eu estava operado da vista, descansando bastante, e acabei sonhando com ela, rindo e passando as mãos na minha cabeça. Se eu tivesse tido esse tipo de sonho, eu acho que eu ia ficar desesperada. Eu acho que eu ia adquirir o medo de dormir. Como alguém que tem paralisia do sono, esse já é... Eu já tô assim, ó. É um novo medo desbloqueado. É o novo medo. Se esse fosse o meu demônio da paralisia do sono, eu ia estar muito transtornada. Ai. Em outra ocasião, ele contou que, em certa situação, o teatro teve 3 dias de casa lotada, com todas as cadeiras vendidas. Ainda assim, em nenhum dos dias, o ocupante da cadeira número 13 apareceu para assistir a apresentação. Ele conta que ele, inclusive, chegou a levar pessoas para aquele assento, porque meio que assim, pelo que eu entendi, né, de como funcionava lá, tipo, a cadeira 13 ela era meio na frente, era um lugar considerado bom. E aí, como tava tudo lotado, tinha só aquele lugar vazio, e tem gente que frequenta muito teatro e tal, ele chegou nesses conhecidos que iam sempre e ofereceu esse lugar melhor pra eles. Tipo, ó, tipo, sei lá, o espetáculo começou, tipo, faltam 5 minutos pros atores entrarem. Ele chegou pra essas pessoas e falou: olha, se você quiser, liberou o assento 13 ali, você não quer sentar num lugar melhor? Essas pessoas iam, e depois de um tempo elas levantavam antes da apresentação terminar e ou mudavam de lugar ou saíam do teatro. O que ele contou foi que nos 3 dias ele fez isso, de achar uma pessoa e falar: você não quer sentar no 13? Tá vazio, é super perto e tal. A pessoa concordou e quando ele foi checar, o lugar tava vazio de novo. Tipo, a pessoa não voltou. Pra ele, muito provavelmente o assento já estava ocupado por alguma presença espiritual e por isso causava um desconforto absurdo em todo mundo que sentava ali, fazendo a pessoa ou voltar para o lugar original dela ou ficar tão surtada que a pessoa acabava indo embora. Sim. Dun, dun, dun. Mas também deve ser muito desagradável você ser uma entidade querendo ver a peça, querendo ver a apresentação e do nada alguém senta no seu colo. Uma pessoa viva senta no seu colo e agora ela tá atrapalhando a sua visão. Você não está mais confortável. De repente está com uma ereção. Meu Deus, Natália! Ué, porque de repente... Da onde vem? E aí, eu tenho 2 questionamentos.
O primeiro deles é... Assombração tem que sentar? Você precisa sentar? Você fica cansado e precisa sentar? Ah, não, mas você também não precisa Não, eu tô perguntando porque de assim... tênis pra correr, mas ajuda. Não, porque eu tô falando entendeu? assim, vai, se a assombração sente desconforto, ela precisa sentar, aí eu entendo que é deselegante a pessoa sentar no lugar da assombração. Agora, se a assombração, partindo do princípio que a assombração não tem corpo, né? Ela é um... Que ela não se Uma cansa. energia. Ela é uma energia. Como energia, ela não se cansa. Aí é deselegante da parte da assombração, que não precisa sentar, ficar sentada no lugar dos humanos que precisam sentar. Ah, exatamente. Então, Isso tem razão. tudo. Agora, mas eu penso, por exemplo, você consegue ver o nosso espírito não estando cansado? Eu acho que A eu gente tenho. vai morrer cansado, né, É que amiga? assim, não é. A gente vai estar sempre cansada. É que aí eu não tô nem pensando na questão da probabilidade, eu tô tendo esperança de que eu vou ser uma assombração descansada. Eu não quero pensar no que tem mais chance, eu quero acreditar. Sabe quando a pessoa assim, tipo, ai, ela morreu um dia antes do casamento e hoje em dia ela vaga as ruas procurando pelo seu noivo? Eu e você, a gente vai vagar as ruas procurando por um lugar pra sentar, porque a gente tá cansada. É verdade, entendeu? é verdade. Então, eu fico imaginando que, de repente, essa é a assombração que é igual eu e você. A gente tá sempre cansada, vagando as ruas, esperando um lugar pra sentar, uma cama pra dormir. É verdade. É verdade, faz Então, sentido. eu não quero ver uma peça de teatro, uma ópera, um balé, principalmente uma ópera e um balé que tem mais de 3 horas. Mas eu não sei, eu acho que se eu fosse uma assombração, eu ia ficar sentada na beirinha do palco pra ver bem de pertinho. Eu não ia me preocupar com esse negócio de assento, não. Então, seria melhor, né? Então. Às vezes é uma assombração meio Karen, sabe? Esse é meu lugar, eu paguei por esse lugar e eu vou assistir essa peça. Quando eu era viva, esse era o único lugar que eu sentava. É o Sheldon. This is my spot. Eu sempre... então. Às vezes é uma questão de hábito. Isso. Muito mais do que uma questão de necessidade, né? Às vezes é uma questão... uma questão de transtorno de compulsivo obsessivo também. Temos que respeitar a saúde mental de quem já se foi. É verdade. Bom, gente, uma curiosidade. São coisas pra você pensar. Outra coisa que eu ia perguntar é se fantasmas têm uma ereção. Eu acho que não. Eu não sei, mas, por exemplo, se alguém muito bonito, muito atraente senta em você, de repente, se ele fosse um fantasma que há muito tempo, né, já não vê uma carne humana, uma bunda gostosa, da pessoa fala, meu Deus, que isso? Na minha época, as mulheres não se vestiam assim. Meu Deus, Natália. Eu morri em 1920. E você já contou casos sobrenaturais de... Eu não lembro agora qual caso foi. Mas eu acho que foi um do caso dos Warren, que você comentou que os fantasmas abusaram das pessoas. Então existe um... Então, teve... Aqui eu não sei se era um fantasma ou se era um espírito, se era um ser demônio. Né? Gente, de novo... pode ser um demônio eu já falei também. isso várias vezes. Eu não tenho nenhuma cultura em relação à espiritualidade, assim, a entender qual que é a diferença, se o demônio... Então, a diferença do espírito para o demônio, segundo os Warren, é que um espírito caminhou pela Terra com forma humana e um demônio é uma entidade que nunca passou pela Terra como um ser humano. Então, ele nunca foi humano, ele nunca teve a experiência humana. E então eu imagino que se você seja uma assombração, um espírito, você tenha passado todas as experiências humanas e também você sinta tesão se alguém gostoso sentar no seu colo. Faz sentido, mas aí o demônio não. Não, o demônio ele é uma entidade que ele não participa das relações humanas. Ele nunca andou pela Terra com forma humana. Ele é um anjo maligno. Então tá tudo bem também. Ele é um... Então daí eu já não sei se ele tem ereção. Porque na minha concepção, anjos e demônios são igual boneco Ken, né? Não tenho... Como chegamos até aqui? Eu não sei, amiga, eu tô cansada. Bom, gente, voltando a falar do seu nonato e das assombrações do Teatro Amazonas. Vou cortar isso. Não deixa que você achar pertinente. É um rant engraçado. Tá acabando já, esse roteiro curtinho. Uma curiosidade sobre o seu nonato é que em mais de 50 anos de carreira, ele já ocupou praticamente todos os cargos disponíveis no teatro. Ele já foi pedreiro, bilheteiro, assistente técnico, entre outros cargos.
E, a princípio, ele conta que ele não acreditava em fantasma. Mas depois do que ele e os colegas de trabalho dele viram ao longo dos anos, ele não só passou a acreditar, como ele também acha que ele vai acabar assombrando o teatro um dia, de tanto tempo que ele passou lá. E, ainda segundo o seu Nonato, o terceiro andar é um dos mais assombrados do teatro. E era comum que se ouvisse barulhos de festa vindos do banheiro masculino daquele andar. Eu pensei muito no Iluminado. Ele comenta, teve um período em que eu passava pelo terceiro andar e sentia um calafrio. Agora, eu passo a qualquer hora e não estou nem aí. Já me acostumei. Ele já é um convidado da festa. Nessa altura do campeonato, é piano, é homem de preto, é a criança esfregando a mão na minha cabeça. A festa do banheirão é o menor dos meus problemas. E, gente, essa é a história do Teatro Amazonas, um dos prédios mais icônicos e mais assombrados do estado. E talvez da região norte do Brasil. Não sei, preciso ver mais sobre outros lugares assombrados da região norte. Conta pra gente se vocês já conheciam essa história, se vocês não conheciam, se vocês já foram nesse teatro, se vocês sentiram alguma coisa, se vocês viram alguma coisa, conhece alguém que viu alguma coisa, ou você tem um outro prédio assombrado pra recomendar da sua cidade, conta pra gente, fala que a gente te escuta. Isso, eu amei! Yeah! Eu adorei. E eu sei que é um vídeo mais curtinho. Gente, mas a gente tá de férias, a gente teve que correr pra gravar um monte de coisa. Acho que a gente tá precisando de um app um pouco mais levinho pra dar uma respirada, não é mesmo? Porque a gente falou de muitas mortes. Foram muitos serial killers. Foram até bastante. Aqui. Então. E muitas crianças mortas. E esse também teve criança morta, gente. Também teve uma criança assombração. Tem uma criança assombração. A gente não sabe o que aconteceu, né? Às vezes. Mas ela morreu criança, né? Porque se ela é assombração criança. Mas isso é outra coisa, isso não é uma alma penada. Isso é um demônio. Fica o questionamento. Até onde a gente sabe, a única pessoa que morreu ali que a gente tem na lenda é o ator de 1912. A gente não sabe o que tá tanto passando ali, né? Não sabemos, vamos ver. Mas é bom que o único vilão desse episódio tenha sido Malária. Porque a gente teve uns vilões tão pesados ultimamente que é bom que o único vilão seja a Malária. Sim. E é isso, gente. Muito obrigada pela sua audiência. A gente volta de férias em algum desses episódios que vão sair por aí. E logo mais, né? Porque infelizmente as férias não duram muito, tá? Mas a gente volta e a gente volta com muitas inspirações para roteiros e coisas e conteúdos legais para você. Nossa, assim, Natália, você vai pirar no Museu da Espionagem. Eu já sei um dos passeios que a gente tem que fazer, porque eu sei que você vai amar. Sim. E eu sei que você vai sair de lá cheia das ideias. Eu quero. Aguardem, gente. É isso, gente. Aguardem. E beijos. Beijos, a gente te ama. Tchau.